Obrigado, presidente, por também ter cedido a palavra nesse momento. Cumprimentar todos os colegas que estão, quem está acompanhando online, todos que falaram aqui durante a audiência. Foi dito aqui há pouco de que todos os convidados, ou a maioria, mesmo os convidados por parte da base do governo, não defenderam a proposta, né, o sentido dela apresentado. E, de fato, está difícil encontrar alguém que defenda essa proposta com clareza, com transparência e honestidade, falando tete a tete com qualquer servidor público, que vá lá numa unidade de saúde, numa escola municipal, ou mesmo aqui na Câmara, servidores concursados da Câmara Federal, ou algum órgão público aqui no governo federal. Porque quem minimamente tentar defender não encontra argumento, e se tiver não tem coragem de falar claramente ao servidor público que ele perderá direito, e mais do que isso, que terá uma mudança profunda na concepção do serviço público previsto na Constituição de 88. É um crime o que está sendo feito. Há pouco está sendo discutido no plenário um projeto que garante a regularização fundiária de grandes lotes ocupantes de áreas públicas. E não é o pequeno produtor, aquele que luta por um pedacinho de terra, uma família que não possui posse nenhuma e que faz uma ocupação. Esse, pelo governo, é para ser tratado debaixo de bala, como diz o post da semana passada, publicado pelo próprio governo no Dia do Agricultor. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque, de fato, a boiada está passando. Há uma vontade de votar essa PEC, a reforma administrativa, ainda esse mês, assim como a privatização dos Correios. O governo sente, e os deputados da base do governo, que o fim está logo ali e que precisa fazer a maldade entregando serviços a outros interesses econômicos que manipulam também essa casa. E a reforma administrativa não é diferente. Um sucateamento do serviço público, uma fragilização do serviço público que interessa tão somente ao mercado, cuja lógica é outra. E comparar o serviço público do privado é até cruel e desigual. Porque, primeiro, que o privado atende muito menos. Segundo, quem diz que a qualidade é sempre excelente? E quem disse que o privado atende a todo momento? Presidente, basta a gente acompanhar, perceber o que aconteceu nesse ano um pouco durante a pandemia. Quem socorreu na ponta não foi o hospital privado. Ele socorreu poucos. Alguns ainda com tratamento caríssimo que podiam pagar. Não foi a benevolência do serviço privado que salvou vidas. Foi justamente o SUS, que tem ali a missão de tentar acolher o máximo possível, de socorrer a todo mundo, sem qualquer tipo de descriminalização. Por isso que essa PEC, ela fragiliza o Estado brasileiro, fragiliza o serviço público, e lá na ponta, atinge justamente a camada mais pobre do país. A camada que de fato precisa da unidade de saúde, que precisa da escola pública, que precisa de uma unidade policial, que não conta com segurança privado. Então, acabando com a estabilidade, que é o tema de hoje também, nós estamos praticamente tornando o Estado brasileiro refém. Refém de uma política do atraso, que é a mesma política que no plenário vai aprovar essa regularização, que beneficia poucos no nosso país e justamente quem não precisa. O Brasil dessa PEC é o Brasil da máquina de escrever. É o Brasil que defende o distritão aqui nessa casa, a serviço do presidente. Que em vez de o Brasil estar discutindo novas modernidades, enquanto o mundo discute o 5G e se prepara para o 6G, o Brasil do presidente atual quer voltar para a máquina de escrever. Então é lamentável o que a gente vive e, sem dúvida alguma, essa reforma, se aprovada, também simbolizará um atraso no nosso país, um retrocesso sem precedentes. Deixaremos de ser um Estado
independente, deixaremos de ter um serviço público com suas autonomias, com suas possibilidades de ação independente de governo de plantão, com base, que tem que agir com base na lei, na garantia, e aquela garantia da estabilidade não é uma garantia individual do servidor público. Não é para ele que é dado. É para a sociedade brasileira. Para ela saber que o servidor público tem as suas garantias para que possa prestar um bom serviço público, para que ele não esteja sujeito a ameaças do governo de plantão. Olha só, senhoras e senhores, as agências reguladoras têm mandato, têm tempo, e não são simplesmente contrata aqui ou são aprovados aqui e podem ser demitidos ali. Outros órgãos, como a cúpula do Poder Judiciário, é a mesma coisa. Por que o serviço público lá na ponta não tem que ser? Desde um guarda, de um fiscal, de um enfermeiro, de um auxiliar, ou de outro servidor, que mesmo que alguns, eventualmente, considerem a função dele sem grande importância, no mínimo ela acumula um histórico ali de informação que é fundamental para aquele órgão. Às vezes uma pequena prefeitura de um município distante, um município mais pobre, às vezes um departamento X, onde aquele acompanhamento, aquele histórico do servidor, ele é importante não só para ele, aquela informação, é para que ele possa depois, compartilhando isso com os demais, tendo aquele histórico sobre o poder, né, do poder público, prestar um bom serviço adiante e não ter que repetir eventualmente aquilo que já foi feito. Então é lamentável esse critério, essa concepção que querem mudar completamente no nosso país, alterando a Constituição de cabeça para baixo. Como disse o deputado Patrus, conversávamos há pouco, há um novo método de alteração constitucional, mudanças profundas. Se as constituições foram promulgadas em determinado momento, ou outorgadas em outro, hoje se muda ela de uma maneira radical, o que por uma concepção não poderia ser feito, por dentro, sob supostos argumentos que encontram uma ressonância em determinado setor político. Ora, senhoras e senhores, repito aqui, se essa reforma de fato é tão boa, por que o governo não faz para os servidores atuais? Eu nunca vi um governo querer fazer algo bom, que vai atingir os servidores públicos e dizer que só vale para os próximos. Ah, com certeza aí tem. Senhoras e senhores, e o que tem é uma maldade, é uma crueldade, é mais um retrocesso praticado por esse governo e seus apoiadores nessa casa, por isso que nós não podemos permitir que a reforma avance. Obrigado, presidente e demais colegas.